Olá, eu sou a Liboni e eu sou o Diletante Profissional. Então nesse vídeo eu vou falar sobre um quadrinho chamado Cadafalso. Vou aproveitar para falar um pouquinho do que eu penso sobre o PROAC. E no final eu vou passar as instruções do sorteio para como você pode ganhar esse quadrinho. Se você está ouvindo esse áudio no podcast, eu já te adianto que você vai precisar se inscrever lá no canal no YouTube. É youtube.com/diletanteprofissional. Mas no final tem as instruções para o sorteio. Então a editora Mino lançou recentemente esse quadrinho do Alcimar Frazão, que tem a participação de alguns outros quadrinistas no roteiro, um deles é o Lourenço Mutarelli, e esse quadrinho foi financiado pelo PROAC. O Frazão ele é um quadrinista já bem rodado, assim, ele surgiu aí no começo dos anos 2000 com um fanzine excelente, que era o Contínuo, que ele fazia com um grupo de outros artistas muito bons. E nessa HQ que ele acabou de lançar, o Cadafalso, ele reúne uma série de contos curtos que giram em torno da temática da vida limítrofe e da morte. Como toda coletânea, tem aquelas histórias que se destacam um pouco mais. Uma delas é justamente uma história sem texto, que foi escrita pelo Mutarelli, que mostra um pintor renascentista que, de certa forma, ele redefine o sentido do modelo vivo. Um outro destaque é meio que o oposto, que é uma história quase verborrágica do Magno Costa, que se passa ali na Guerra Civil Espanhola e tem vários níveis de reflexão nessa história, bem interessante. Tirando essas duas histórias, as outras elas são mais de impacto do que de profundidade, na minha impressão, assim. O que é uma coisa normal com histórias curtas, assim. É aquela história que vai, ter um impacto legal, mas o cara não tem tanto espaço para trabalhar assim, em vários níveis. Agora, é inevitável falar sobre o quanto a arte do Alcimar Frazão chama atenção. Ele trabalha num estilo de alto contraste, bem carregado de preto assim, por todos os lados, e sem muito nuance, assim, sem muito meio tom. É um estilo que, de certa forma, assim, se perdeu ali na esteira dos quadrinhos comerciais. Talvez você possa até dizer que ficou datado, porque ficou muito associado àqueles mestres do terror do passado, caras como Bernie Wrightson, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, assim, tem uma linha de coisa mais antiga. O Alcimar ele parece assim que ele não fez aquele salto comercial na arte dele para aproximar, por exemplo, de um Mike Mignola, que foi para onde todo o alto contraste se aproximou. E olha, isso não é uma crítica, assim, eu acho muito mais interessante um artista que mantém um estilo próprio, principalmente quando o estilo casa com as histórias que ele quer contar, como acontece no Cadafalso, que não poderia ser com outra arte, essas histórias. Mesmo que esse estilo não seja comercialmente tão assim forte, isso é mais interessante do que o cara virar um pastiche assim de um artista da moda. E aproveitando essa linha de raciocínio, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu penso do PROAC. O PROAC, para quem não sabe, ele é um programa do governo do estado de São Paulo que distribui uma verba para projetos artísticos selecionados. O ano passado, na categoria quadrinhos, cada projeto recebia 40 mil. Esse valor ele é um grande incentivo e tem fomentado muito o quadrinho nacional, e junto com o Catarse virou assim, uma das principais fontes de financiamento de alguns autores para publicar. No caso do PROAC, por se tratar de um dinheiro público, eu acho que o dinheiro devia ir justamente para projetos que não são sustentáveis comercialmente. Cabe sim uma parte aqui, né? Dado o tamanho do nosso mercado, mesmo o quadrinista nacional mais popular tem uma dificuldade para receber o quanto merece pelo que ele publica. Mas eu estou pensando aqui mais na questão da existência ou não da obra. Sabe? Aquele caso em que, se não tivesse o dinheiro público, não seria publicado. Ou aquele autor mais popular que, mesmo sem o dinheiro público, ele conseguiria publicar, ou via Catarse, ou via editora, enfim. Então eu não penso assim que ganhar o dinheiro ali seja uma questão exclusivamente de mérito. Mas você tem que, por ser um dinheiro público, você tem que pensar que ele deveria ser aplicado em prol da diversidade. Ele tem que garantir
que a produção não se sustenta, não pela falta de qualidade, mas pela falta de apelo comercial, exista. Né? Nesse ponto, eu acho que o dinheiro cabe bem, assim como a HQ igual o Cadafalso. É um material ótimo, mas que, sei lá, eu sinceramente não vejo um apelo comercial. Vai vender entre o público ali que conhece o artista, talvez entre o público que a editora Mino construiu, uma ou outra pessoa que veja uma resenha como essa, sim, falando que a HQ é muito boa e tal, mas dificilmente vai ser aquele título que vai render para o autor assim, um valor que viabilizaria a produção dessa obra sem esse edital. Agora, tem uma outra ponta essa questão do material financiado pelo PROAC, que eu acho que o material financiado pelo PROAC devia ser mais acessível. Vamos pegar de novo o exemplo aqui do Cadafalso. Cadafalso tem exatamente o mesmo preço num título gringo, lançado pela mesma editora no mesmo mês, que é o Ragemore. Os dois custam R$ 59,90. O título gringo não teve nenhum apoio do governo para publicação, então a escolha do título gringo foi puramente comercial, partindo do princípio que o título vai se sustentar financeiramente. Ou seja, o título ele vai gerar um lucro. Vamos falar bem entre aspas esse lucro, porque sim, né? A gente sabe que no Brasil a maioria das editoras de quadrinhos geram dinheiro que só mantém elas rodando e não dá um lucro, assim, em si, né? Então, em teoria, eu acho que como o Cadafalso não precisaria gerar esse lucro, que ele já começa com 40 mil no caixa, ele devia ser mais barato. Não só por uma questão de matemática, mas porque o governo financiou esse título com dinheiro do povo. O governo fez esse título existir. E o povo que bancou o título com imposto deveria ter um acesso maior a esse material. Poderia ter se você vê o livro aí, quem está vendo no YouTube viu no começo do vídeo, tem um acabamento sensacional o livro. Capa dura, relevo e tal. Talvez poderia não ter tudo isso. Não precisaria ter um papel tão bom, ou talvez poderia ter 2 edições, uma de colecionador, uma não, não sei. Mas enfim, eu sei que R$60 não é um preço exorbitante. Principalmente se for pensado lá da editora, onde a livraria, né, o atravessador ali, fica com mais da metade desse valor. Mas, ainda assim, a realidade do Brasil ela é muito complexa, né? E R$60 é um preço acessível apenas para uma camada muito, muito estreita da sociedade. E que é uma camada que fica cada vez mais estreita. Então, tudo bem, uma parte da tiragem vai direto para o governo e chega nas bibliotecas, escolas e tudo mais. Isso é um lado bom. Mas veja, sim, é só uma opinião minha, né? Sem julgar nada. Eu acho que o dinheiro público deveria seguir um caminho de 2 vias. De um lado, ele financia o que tem que ser financiado, que precisa de financiamento, e de outro, o que o governo financiou deveria ser mais acessível para a população, principalmente para aqueles que a cultura normalmente não é acessível. Então, enfim, para não dizer que eu só opinei e não fiz nada por essa questão, eu vou sortear esse exemplar que a Mina me mandou. Para ganhar HQ é fácil, você só precisa estar inscrito aqui no canal do YouTube. E você deixa um comentário no vídeo, nesse vídeo sobre o quadrinho, falando que você quer participar do sorteio. É só isso. E se inscreve no canal e comenta, quero participar do sorteio. Eu vou sortear no dia 23 do 4, à noite, e eu faço o sorteio ao vivo no Instagram, no Stories do Instagram. Meu Instagram é olibone_. Daí fica lá 24 horas o sorteio disponível para quem quiser ver. E é isso. Caso você não queira esperar o sorteio, aí na descrição tem um link para você comprar o livro, que é bem bacana mesmo. Ok? Valeu, até mais. Antes de terminar, você viu aí no vídeo, eu mostrei aqui, depois eu fiz um desenho meio aleatório aí. Então não tem tanto a ver o desenho tem um pouquinho a ver com uma história que tem lá dentro, mas eu fiz mais para preencher o tempo do vídeo. Então é isso, obrigado pela paciência, até mais, tchau.